Muita coisa, lendo muita coisa, e às vezes a gente esquece de encontrar, né, na Sagrada Escritura aquilo que são os fundamentos, né, daquilo que deveria ser a nossa vida de oração. Quando a gente pega a própria Sagrada Escritura, né, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a primeira recomendação antes dele ensinar a fórmula do Pai Nosso é que não useis muitas palavras, né? Então, por quê, né? Por que Jesus fala isso? Porque a oração é um diálogo. A gente precisa entender isso, né? Oração não é multiplicação de palavras. Oração é um diálogo. E diálogo, né, necessariamente precisa ter o quê? Duas pessoas, né? Porque senão se torna um monólogo. E esse é o grande perigo da nossa vida de oração, né? Da nossa vida de oração se transformar numa vida de monólogos, onde a gente fala, e no final de tudo a gente não para escutar aquele que fala, né? Porque a vida de oração ela é muito mais escuta do que fala. Isso a gente precisa ter consciência, né? A vida de oração ela é muito mais escuta do que fala. Se a gente olhar bem nos textos sagrados, poucas vezes que fala-se que Jesus foi orar, mostra o que ele estava orando, né? Só em alguns poucos momentos, né? Principal é no Horto das Oliveiras, que ali o evangelista ele relata a oração de Jesus, né? Mas por que isso, né? Porque Jesus é esse que ele está sempre atento à vontade do Pai, sempre atento à vontade do Pai. E naturalmente, para estar atento à vontade do Pai, ele precisa estar sempre atento a essa voz do Pai. E nós precisamos entender justamente isso, né? A nossa oração ela precisa ser um diálogo que não é feito só com palavras. O diálogo ele não é feito só com palavras. Toda a nossa vida, todo o nosso ser, ele é diálogo. Toda a nossa vida é a oração, né? A forma que a gente se porta diante de Deus, isso já é oração. A gente nem precisa falar nada, só a nossa reverência para com Deus é oração, porque diz algo que está no mais profundo da nossa alma, a nossa forma de se portar diante de Deus, a nossa forma de se relacionar, né, com Deus, né? Por quê? Porque todo o nosso corpo, né, toda a nossa alma, o nosso espírito é comunicação. E se todo o nosso ser é comunicação, então tudo em nós é instrumento de oração. Tudo. Não só a nossa palavra e o nosso joelho, né, quando a gente ajoelha. Não só. Mas tudo na nossa vida é oração. Por isso